Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula sobre os aspectos psicossociais do paciente, né, no contexto de saúde e doença. Existem dois grandes grupos que são importantíssimos para a recuperação, tratamento, adesão ao tratamento, que é a família e a equipe, né, que vai estar trabalhando diretamente com esse paciente. A equipe, ela também participa do processo, assim como a família, né? Então, o enfoque agora, né, que eu quero iniciar essa aula é com a família, tá? E aí, entende-se família como aquelas pessoas que estão próximas ao paciente, que ele tem esse vínculo afetivo, que ele pode ter essa responsabilidade e essa contrapartida também, né, de pessoas que cuidam dele. Então, a família, ela tem esse papel ativo, no sentido de ajudar a ultrapassar essa fase difícil que é o paciente estar, seja hospitalizado, seja diante de um novo diagnóstico, né? Então, é importante que a gente enfoque na família e aqui eu trouxe esse esquema, né, de que algumas famílias ou alguns membros da família, eles têm a tendência a desenvolver, né, ansiedade e preocupação frente àquele indivíduo, né, que está sendo tratado. E isso pode estar acontecendo em virtude de alguns pontos. Eu trouxe alguns aqui para a gente estar conversando, como por exemplo, o próprio adoecimento e a internação do familiar, ela pode estar gerando essa ansiedade, né? Lembra que a gente estava conversando, né, no enfoque anterior, que era no paciente, que o paciente tinha as próprias representações subjetivas da doença, né? Então, todas aquelas características que eu estava falando e apresentando sobre os pacientes, obviamente os outros indivíduos também têm, né? Então, os familiares, e daqui a pouco eu vou falar, os profissionais de saúde, eles vão ter a, a tendência, né, de se comportar da mesma forma. Então, é o que a gente também vê em alguns casos, que às vezes quem dá um pouco, entre aspas, mais de trabalho à equipe profissional é o familiar, o acompanhante que está ali, né, por sua subjetividade, por sua representatividade individual da doença, dos sintomas, do quanto aquele paciente ele representa para aquele familiar, né? Então, todo esse contexto, ele também pode estar gerando no familiar, no acompanhante, essa ansiedade, essa preocupação, tá? Então, somado a isso, tem dois pontos, né, que podem estar agravando ou pode ajudar a esse contexto da família que tem correlação com a equipe multiprofissional, né? A equipe médica que está lidando com o paciente, né? Então, quando a gente está falando num contexto de hospitalização, né, a gente tem que obedecer, né, a rotina hospitalar, a gente tem que obedecer aos protocolos e etc, né? Só que mesmo obedecendo, alguns profissionais que estão ali a serviço, eles não conseguem se comunicar de maneira eficaz, de maneira adequada, e algumas orientações ou algumas informações que são passadas, elas são insuficientes ou elas são divergentes umas das outras, né? Então, esse pouco contato ou contato insuficiente também pode gerar ansiedade, preocupação, angústia, raiva, medo, tristeza, né? Ou isso também pode causar, né? Se tiver um bom contato ou um contato minimamente satisfatório, isso pode gerar na família um pouco mais de conforto, né? Tranquilidade. Então, a família, né, ela se encontra dentro desse contexto, né, que ela não está adoecida em si, porque não é o paciente, contudo, ela está no contexto do adoecimento, né, que fica naquele intervalo, nem é o paciente e nem é o profissional de saúde. Quer fazer alguma coisa para
melhorar a qualidade de vida, né? Ou de morte, dependendo do contexto do paciente que ele esteja inserido, né? Quer fazer alguma coisa, mas não é capacitado tecnicamente para isso, né? Por isso também pode estar gerando nesse paciente, nesse indivíduo, nesse familiar, essa sensação ambígua de de ser impotente, de não conseguir fazer nada, né? Então, o profissional de saúde, ele também tem que compreender e desenvolver, né, uma capacidade que se chama empatia, né? Então, essa empatia nesse contexto de saúde, nesse contexto médico, está remetendo a essa sensibilização, não somente do médico, mas dos outros profissionais de saúde também, em virtude das mudanças sentidas e refletidas, né, em cada momento, pelo paciente, pelos familiares, pela equipe multiprofissional, né? Então, é muito importante que o profissional de saúde ele possa estar desenvolvendo, né, não somente a empatia, mas outras habilidades, como habilidade de comunicação, né, que eu vou gravar uma aula ainda sobre isso, habilidades de comunicação de maneira geral, né, seja de informar, né, como é que está a evolução do paciente, seja de estar informando alguma má notícia, né, e de entender de quem é a responsabilidade nesse contexto, assim por diante. Mas isso é tema para a próxima aula, certo? Então, voltando um pouquinho a nossa atenção, né, para a família, o núcleo familiar, diante da doença, ele pode estar se manifestando, se organizando, ou tendo uma dinâmica diferente, né? Então, pode acontecer, e aqui eu trouxe possibilidades, né? São só algumas possibilidades mesmo. Meus filhos participando da aula, né? Então, tem três possibilidades que podem estar acontecendo no que eu trouxe aqui para vocês. Obviamente, não quero restringir dentro desse padrão, tá? Pode acontecer várias coisas. Então, a família ela pode se mobilizar, né? Ser funcional, onde cada indivíduo ele pode ter uma função, né? Cada familiar pode desenvolver uma função e assim não sobrecarregar ninguém, por exemplo. E aí tentar, a partir dessa reorganização, né, voltar ao estado anterior de quando aquele paciente ainda era saudável, não era doente, né? Ou a família pode se paralisar frente àquela crise que está enfrentando, daquele ente querido, daquele paciente que está doente, né? E assim não tomar nenhuma atitude e necessitar muitas vezes de algum profissional do próprio hospital ou de onde o paciente ele está recebendo esse tratamento. Ou então, a boa parte da família, ela se manifesta dessa forma, né, paralisada, e um ente, né, um familiar, muitas vezes é aquele que é um pouco mais distante, né, emocionalmente do indivíduo que está lidando com o adoecimento diretamente, ou então é aquele que já tem essa predisposição de proatividade, né, de resiliência, assim por diante, tá? Então, ou a família se mobiliza para tentar reorganizar-se, ela fica paralisada, ou a gente também tem uma outra característica de núcleo familiar, que é aquele que verifica-se que tem algum benefício frente a esse adoecimento, como as questões relacionadas à pensão, né, a esse manejo financeiro, né, ou ao próprio escanteamento daquele familiar, né, em relação a dinâmica da família, né? Então, é importante a gente entender esses posicionamentos ou essas dinâmicas, porque essa desorganização ou desestruturação do núcleo familiar pode estar comprometendo diretamente a colaboração do cuidado do paciente, né? Então, a família que é colaborativa, né, juntamente com uma equipe que é proativa, isso vai estar ajudando e muito nesse processo de tratamento do paciente, né? E aí, falando na
equipe, né? Como eu já tinha mencionado, a equipe participa desse processo de adoecimento também, né? Então, a relação entre os profissionais da equipe, né? Ela vai estar influenciando diretamente a como o paciente ele vai estar compreendendo, lidando e até evoluindo quanto a essa doença, né? Então, uma equipe que é coesa, uma equipe que atua, onde cada indivíduo, onde cada profissional em sua área compreende qual é o seu objeto de estudo para fazer a intervenção adequada, é uma equipe que funciona, né? Então, é essa funcionalidade que a gente precisa ter e fazer para que o bem-estar do paciente ele seja alcançado, né? Então, o paciente ele está ali dentro daquele contexto que a gente já viu nas aulas anteriores, né, nos vídeos anteriores, para ser cuidado, e quando ele percebe que uma equipe é coesa, que uma equipe ela tem realmente essa função, né, em essência, sendo exercida de equipe, de grupo, é um paciente que ele vai se sentir mais cuidado, né? Então, uma equipe, né, que consegue, né, fazer essa escuta, ter um diálogo claro, transparente entre si e também com o paciente, né, é uma equipe que ela tem uma boa qualidade. Então, tem outras características, né, que a gente também pode estar elencando de um grupo que ele é funcional, como o respeito, né? Como outros quesitos de confiança, né? Então, uma equipe que ela funciona é uma equipe dessa forma. Contudo, existem algumas situações ou circunstâncias ou eventos que podem promover a esses profissionais, né, ou a equipe de forma geral, que ela venha a ter desgastes, né, o que vai comprometer todas essas características essenciais para um bom funcionamento, como a própria rigidez de alguns protocolos, a tecnologia em si, a burocratização das rotinas, né? Então, o trabalho, por exemplo, né? Plantões em cima de plantões, plantões longos, plantões que são assim, que exigem muito do profissional, né? Então, isso pode gerar um esvaziamento do próprio sentido de trabalho, né? Então, o profissional ele está ali sem compreender todos esses quesitos que a gente tem conversado nesses últimos vídeos, né, em relação ao contexto psicossocial, e tendo em vista que ele tem que cuidar de vários pacientes, né? Então, desumaniza um pouco ou muito, né, aquele paciente que está ali, né? Não trata de maneira adequada, né? E isso pode estar acontecendo, e aí eu trouxe para vocês aqui um esquema, né, em virtude do comprometimento da qualidade de vida do profissional que está ofertando aquele serviço, né? Então, essa qualidade de vida profissional, ela significa manter um equilíbrio entre as experiências positivas e negativas no trabalho, né? De modo que os sentimentos positivos prevaleçam sobre os negativos. Então, quem escolheu estar trabalhando com uma área de saúde, seja na medicina, na psicologia, na físio, na fono e assim por diante, TO. Então, o profissional que escolheu, ele sabe que existem algumas situações que ele vai ter realmente não vai conseguir fazer aquilo que ele quer, né? Com a impotência diante de um paciente que está evoluindo para a terminalidade da vida, por exemplo. E se isso for constante, né, é possível que o profissional ele possa ir se desgastando, por exemplo, e desenvolvendo o que a gente chama hoje de fadiga por compaixão, né? Então, do que se trata essa fadiga? É uma síndrome que causa exaustão física e emocional em decorrência do custo empático de lidar com o sofrimento alheio, de tanto ver, né, o sofrimento, de tanto ver mortes e assim por diante. Isso pode causar no indivíduo uma indiferença, né, diante daquela, em contrapartida, né, que é o contraponto, satisfação que ele tinha ao cuidar,
né? Então, o indivíduo, né, que tem uma satisfação por compaixão diante do seu trabalho é aquele que se sente capaz de ajudar, de fazer a diferença, de, ao ser efetivo, atencioso e recompensado, né, em virtude dos seus esforços, consegue equilibrar melhor essa balança e estar dentro, né, do balanço geral minimamente bem, né, depois que sai do trabalho. E aí, o que a gente tem visto até nesse contexto de pandemia, focando especificamente nos aspectos psicológicos dos profissionais de saúde, é justamente um desgaste em relação a ver que existam, por exemplo, né, em casos de pessoas que trabalham diretamente na UTI, em UTI de casos graves da Covid, então são pessoas que podem estar acompanhando, né, e acompanham a morte muitas vezes ao dia, né, e terminam lidando com aquela situação, né, que a pandemia realmente veio, né? Então a gente teve que aprender tudo sobre vírus, aprender como é que maneja, como é que faz todos esses procedimentos e ainda tem que lidar com as consequências dele, né? Que a mais grave é a morte, de fato, e ter que lidar com isso diariamente ou várias horas por dia, né? Então o profissional de saúde ele pode chegar a essa exaustão. E aqui eu trouxe duas possibilidades de que pode estar ocasionando nesse profissional de saúde, como o burnout ou burnout, né? E o estresse traumático secundário, né? A gente pode citar outros aqui, como depressão, como síndrome do pânico, que é um dos transtornos de ansiedade que a gente já viu em outros vídeos, como sei lá, tantas outras possibilidades, né, infinitas, né, de transtornos psiquiátricos que podem estar acometendo em virtude, né, desse desgaste do profissional de saúde, né? Então, é muito importante que o profissional de saúde, além de cuidar do outro, ou ter essa preocupação que é iminente, né, no seu trabalho, na sua missão enquanto profissional, mas que ele se cuide, né? Que ele se perceba enquanto pessoa, que ele possa estar compreendendo os seus limites, para que ele não possa chegar a esse nível de exaustão e assim comprometer a sua saúde e todo o contexto psicossocial, né? Que lhe é envolto, né? Com os seus familiares, filhos, pais, e assim promover um adoecimento psíquico, além das possibilidades, né, como a gente estava falando do Covid, das possibilidades de contaminação que pode vir a gerar, né, o adoecimento físico, né, biológico, e assim acarretar outras enfermidades, tá? Então é aqui que eu encerro essas aulas relacionadas a esse contexto psicossocial que envolve, né, o paciente, a família, o profissional, né, que você possa ter tido, né, uma visão um pouco geral de como esses indivíduos eles participam diante desse processo, né, de adoecimento, né, e que a gente possa ter um pouco mais de empatia, seja por qualquer ator diante desse contexto que a gente conversou, o profissional de saúde, o paciente e o familiar, tá? Então espero que a aula tenha sido proveitosa para você e nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade a esse enfoque de paciente, adoecimento e como é que a gente pode estar compreendendo melhor todos esses aspectos, tá joia? Então, um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.